Vamos lá, pessoal, mandado de segurança coletivo, tá? A gente viu na aula passada todas as regrinhas, né? Tanto da Constituição, como doutrina, como jurisprudência, envolvendo aí o assunto sobre mandado de segurança. Lembrando que é um remédio residual, só cabe para tratar de direito líquido e certo quando não estiver amparado em habeas corpus e habeas data, né? Mesma ideia de mandado de segurança, só que agora a gente vai falar sobre mandado de segurança coletivo. O que é que muda, Arsênia? Não muda nada, tá? A não ser que você esteja falando da parte que pode impetrar o mandado de segurança. Todas aquelas observações que eu fiz na aula passada, sobre o prazo decadencial, sobre o direito líquido e certo, sobre o tipo de prova, sobre a autoridade, né, que está ali sendo vista como autoridade coatora, tudo aquilo ali se mantém, se repete, muda apenas a figura do impetrante. Por quê? Porque esse mandado de segurança, ele não vai mais analisar o direito individual de cada um de nós, mas aquele direito que acaba sendo inserido dentro de um grupo, um direito que vai ser comum a um grupo, portanto, um direito aí no caso, né, como a gente está vendo, um direito visto como coletivo. Como esse direito é coletivo, ganha-se tempo discutindo isso como um grupo só do que ficar cada um interpondo uma demanda na justiça, um mandado de segurança individual. É exatamente o que a Constituição quer trazer, força para esse pleito, permitindo que esse mandado de segurança, que é agora um mandado de segurança coletivo, possa ser processado e julgado nos mesmos moldes do mandado de segurança individual, bastando apenas que um legitimado coletivo interponha aquele mandado de segurança. Quem é esse legitimado coletivo, Arsênia? Olha aqui quem é. Ou é um partido político com representação no Congresso Nacional, ou é uma organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, nós temos partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação. Essas pessoas podem propor um mandado de segurança coletivo. No entanto, a Constituição vem trazendo certos requisitos. Para o partido político, o requisito é que ele tenha representação no Congresso Nacional. E aqui eu já te dou uma observação bem bacana, porque a tua banca ela vai querer dizer que o ato da autoridade coatora violou um direito líquido e certo. No entanto, essa autoridade coautora, ela é uma autoridade municipal. E vem um partido político com representação no Congresso Nacional querendo discutir esse ato da autoridade municipal e que isso não seria possível, porque seria necessária representação na Câmara dos Vereadores e não no Congresso Nacional, porque o ato é de uma autoridade municipal. Nada a ver, tá? A Constituição fala para interpor mandado de segurança coletivo, ponto. Ela não está dizendo qual é o ato que está se questionando, de quem é a autoridade coatora, nada. Ela está falando, se for mandado de segurança coletivo, o partido político precisa de representação no Congresso Nacional, independentemente de qual ato ele esteja questionando. Então, o único requisito que a Constituição faz é mandado de segurança coletivo, partido político, representação no Congresso Nacional. O resto não importa, ok? Letra B. A organização sindical, só para a gente poder, já que eu falei o resto não importa, né, e deixar teu conhecimento aqui totalmente completo, para quem vai fazer nível médio, analista, né, qualquer área, a não ser que seja um mais aprofundado, e principalmente quem vai fazer aqui nível jurídico, tá? Quando a gente fala assim, só importa ser partido político com representação no Congresso Nacional, o resto não importa, é para você se ater ao texto da lei, tá? A Constituição fala isso, mandado de segurança coletiva, partido político com representação no Congresso Nacional. No entanto, o STF, preocupado com essa, digamos assim, amplitude de atuação do partido político, ele começa a questionar essa legitimação do partido político. Quer dizer que esse partido político vai poder discutir, por exemplo, um direito coletivo que não tenha nada a ver com a atuação do partido político, só porque ele tem representação no Congresso Nacional, né? Começa a questionar. E daí o STF sedimenta, tá? Que esse partido político, ele vai sim poder questionar algum tipo de direito líquido e certo coletivo que tenha sido violado, desde que isso tenha a ver, desde que tenha algum tipo de relação com os seus vieses, né, com os seus valores partidários. Ou seja, desde que tenha alguma relação com o próprio objeto do partido político,
com o próprio objeto de defesa, Partido Verde, social-democrata, dos trabalhadores, né? Essa ideia que o partido está ali representando. Então tem que ter aí uma certa relação, uma certa pertinência temática para o partido político não estar sendo aí, não estar se fazendo, né, de Ministério Público, para não estar se fazendo aí de Defensoria Pública, né? Então, partido político com representação no Congresso Nacional pode sim interpor mandado de segurança coletivo, desde que tenha alguma relação com o seu objeto, né, de defesa, tá certo? Continuando. Organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, tá? Então, olha só, restringindo também, né, a amplitude de atuação da organização sindical, da entidade de classe, da associação legalmente constituída, essas daí só podem agir em nome dos seus membros, tá? Essas daí só podem agir no interesse de seus membros ou associados. Não dá para sair aí agindo de qualquer forma, sempre em relação à defesa dos seus membros e seus associados. E, gente, a linha B, ela ainda traz mais um requisito. Ela fala assim, ó, e em funcionamento há pelo menos 1 ano, tá? Só que esse requisito se refere apenas à associação. É só a associação que faz, assim, algum tipo de relação com essa existência ânua, né? Tem que ter constituição ou existência ânua para poder entrar com mandado de segurança coletivo. Então, o que eu estou lhe dizendo? Que tanto a organização sindical, como a entidade de classe, como a associação, precisam atuar em nome, né, no interesse de seus membros ou dos seus interessados. Aqui, pessoal, não precisa de nenhum tipo de autorização dos seus membros ou dos seus associados. Eles atuam no interesse deles, mas para não ficar aqui mal entendido, em nome próprio, tá? Quando eu falo assim, atua em nome dos seus membros e dos seus interessados, é em nome do interesse deles. Mas, na verdade, a associação vai entrar como se fosse ela mesma, sem precisar pedir qualquer tipo de autorização, tá? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque lá, quando a gente falou de associação, eu disse que as associações vão agir sempre que autorizadas pelos seus membros, né? Pelos associados. Os associados precisariam autorizar as associações para defender, né, judicialmente os seus interesses, extrajudicialmente, judicialmente os seus interesses. Muito bem. Ali, a associação está falando em nome dos associados, tá? É como se ela estivesse pedindo por eles. Aqui não. Aqui, o ato constitutivo daquela associação, o estatuto daquela associação, já lhe diz os objetos que devem ser protegidos, tá? Os interesses que devem ser protegidos. É como se a associação estivesse agindo em nome próprio, na defesa dos seus interesses ali e, consequentemente, dos seus associados e dos seus membros, tá certo? Então, são duas diferenças aí. Mandado de segurança coletivo não precisa, portanto, de autorização, como a gente já havia falado, e eu estou aqui complementando, tá bom? Muito bem. Além disso, essa minha associação, que não precisa de autorização para entrar com mandado de segurança coletivo, ela tem que estar atenta ao requisito de existência ânua. Ela tem que ter sido constituída há pelo menos 1 ano. Por quê? A Constituição vai do pressuposto que a organização sindical e a entidade de classe, ela já vai existir de qualquer forma. A associação não. É algo que pode ser criada de acordo com o interesse de um grupo. E, portanto, é algo muito aberto, muito abstrato, muito subjetivo, podendo existir para vários assuntos, tá? Basta que você junte mais algumas pessoas e queira defender aquele assunto. Então, fica aí ao critério de cada um. O sindicato, não, tem um papel específico, a entidade de classe também não, tem um papel específico. A associação, ela pode ter vários papéis. Para que essa associação não seja criada com o papel de interpor mandado de segurança coletivo, só para perseguir, ou para prejudicar, ou para coagir qualquer tipo de autoridade, o que a Constituição fala? A associação precisa de 1 ano de Constituição. Fechado? Ela precisa ter pelo menos 1 ano de existência. Pronto. Para evitar que se crie uma associação para entrar com mandado de segurança coletivo. Fechamos isso daí? Então, somente a associação precisa dessa existência ânua. Para o teu conhecimento ficar completo, mais uma vez, para quem vai fazer aí um nível mais elevado, né, com um pouquinho mais de conteúdo na prova, você tem que entender que esse requisito de existência ânua, ele pode ser suprimido pelo magistrado. O juiz, ele pode sim, sem qualquer problema, dispensar a existência de 1 ano dessa minha associação. Como assim, Arsênia? Como é que ele dispensa? Ele dispensa sempre que ele entender que aquela associação não tinha como ser criada antes de 1 ano, por exemplo.
sempre que ele entender que não há ali uma má-fé na interposição do mandado de segurança coletivo. A regra mais clara e mais tranquila de se conseguir a supressão desse requisito, dessa exigência, é exatamente aquela associação que não tinha como ter sido criada antes. Por exemplo, usando um caso que comoveu o Brasil inteiro e que com certeza gerou aí uma série de direitos coletivos. Diz respeito àquela boate, né, que foi incendiada lá no Sul e que morreu várias pessoas, vários estudantes, né, em Santa Maria, enfim, aquilo ali tudo que aconteceu, a gente não precisa relembrar nenhum tipo de desgraça. Mas eu não tinha como criar uma associação antes daquilo ali acontecer. A associação hoje que existe para defender o interesse das famílias envolvidas naquele acidente é exatamente uma associação que só poderia ter sido criada após o acidente. Tudo bem que faz mais de um ano do acidente, mas à época, se aquela associação, um mês depois da sua criação, quisesse entrar com o mandado de segurança coletivo, como é que um juiz iria negar exigindo uma constituição ânua, exigindo, né, que ela estivesse já há um ano criada? Não tinha como, porque aquele acidente foi que deu origem à criação da associação. Então, diante dessa situação, o juiz pode sim suprimir essa exigência de menos de um ano, tá certo? Então, por conta disso, esse meu mandado de segurança coletivo, apesar de seguir, né, digamos assim, a literalidade da Constituição Federal, a gente tem uma série de observações doutrinárias e legais para colocar para vocês, né, principalmente jurisprudencial, como a gente já colocou. O restante, pessoal, se assemelha em tudo. É um direito líquido e certo, que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. O prazo para interposição é de 120 dias do conhecimento, né, da violação do direito. A autoridade coautora pode ser uma autoridade pública, mas pode ser também um particular no exercício de um serviço público, como a gente viu na aula passada, né? Tudo aquilo que a gente estava analisando, a gente repete aqui para o mandado de segurança coletivo. Fechamos? Outro incisozinho que a gente precisa analisar, pessoal, é o que diz respeito ao nosso mandado de injunção. Olha só, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Vejam e entendam a figura do mandado de injunção. O mandado de injunção, ele serve para que você consiga exercer um direito seu, você, indivíduo, tá? Consiga exercer um direito seu, mas, ao mesmo tempo, esse direito precisa de uma norma que lhe permita o exercício daquele direito. Como assim, Arsênia? Como é que esse direito existe se ele não tem uma norma? É assim, a Constituição, ela fez previsão ao seu direito. Você, servidor público, tem direito de greve. Vamos usar o exemplo mais batido de todos para poder ficar bem tranquilo na sua cabeça. Então, a Constituição fala lá no seu artigo 37 que o servidor público tem direito à greve, vírgula, nos termos da lei. Pronto. Você é servidor público, você tem direito à greve. Vou fazer greve. Como é que é a minha greve? A Constituição já disse, nos termos da lei. Então, eu vou fazer greve com base na minha lei de greve. Vamos lá, Google, né? Lei de greve servidor público. Inexistente. Meu Deus, eu não tenho lei. Como eu faço greve? Você não faz greve. Já que você não tem lei, e é a lei que vai dizer como você faz greve, você não faz greve. A cena, então, é o mesmo que dizer que eu não tenho direito. Não, o direito você tem. Você não tem como exercer o direito. E aí, o exercício do seu direito, por não ter uma regulamentação, por não ter uma lei dizendo como que ele vai ser feito, é que está prejudicado. Ficou claro? Muito bem. Toda vida que você tiver um direito constitucional e o seu exercício estiver prejudicado, porque falta uma regra para regulamentar a forma como você vai exercer esse seu direito, você pode entrar com um mandado de injunção para poder o STF ou um TJ, enfim, o tribunal responsável, lhe dizer como você vai exercer aquele seu direito. Ficou claro? Para a gente entender esse mandado de injunção, a gente precisa fazer uma série de considerações, tá certo? Que aí você vai conseguir entender melhor todas as nuances do nosso mandado de injunção. Muito embora, mais uma vez, para o meu pessoal de nível médio, se atenha à leitura e à decoreba desse nosso inciso 71, tá? Pessoal que vai fazer analista superior e os níveis mais aprofundados, vem comigo que a gente precisa conversar sobre essa forma, tá? De regulamentação do nosso direito. Então, olha aqui.
Primeiramente, falta o que está faltando. O direito existe, tá? O direito existe. Tá travando. Pronto. Será que deu certo? Não. Continua travando. Melhor parar, né? Hã? Vira? Sim. Bora lá. Então, olha só, gente. Falha técnica aqui. Então, o que eu estava falando para vocês, o direito, ele é existente, tá? Agora, o exercício desse direito é que está prejudicado. Prejudicado por quê? Porque falta norma regulamentadora. E o que é falta de norma regulamentadora? Aqui, pessoal, pode ser uma lei, como pode ser também um ato normativo. Ok? Se for uma lei, é o poder legislativo que irá elaborá-la. Se for um ato normativo, é o poder executivo quem irá elaborá-lo. Entendemos? Por que isso daqui tem relevância? Porque é diante da definição de uma lei ou de um ato normativo que eu vou identificar a minha autoridade coatora no mandado de injunção. Como assim, Arsênia? Olha só, tu quer exercer um direito teu. Tu não pode porque o poder legislativo está parado. Tu não pode porque o poder executivo está parado. Tu não pode porque o legislativo deixou de fazer a lei. Tu não pode porque o governador, o prefeito ou o nosso presidente da República deixou de elaborar o ato normativo. Se a mora, a inércia, a falta for do legislativo, a gente tem um tribunal para julgar. Se for do executivo, a gente tem um tribunal para julgar. Mas o mais importante é você identificar se esse legislativo é o legislativo da União, dos estados ou Distrito Federal ou dos municípios. Se esse poder executivo é da União, dos estados ou do Distrito Federal ou dos municípios. Você vai ter que definir isso tudo. Por quê? Porque se for da União, é STF. Se for de Estado, Distrito Federal e município, é TJ. Então, teu mandado de injunção, ele pode ser proposto no STF ou no TJ. Ficou claro? Onde é que está mais fácil de acontecer as faltas de norma regulamentadora? Vai estar mais fácil de acontecer falta de norma regulamentadora na esfera federal. Por quê, Arsênia? Porque a grande maioria das competências são competências federais. A grande maioria das competências, se não forem federais, são concorrentes. E aí eu preciso de uma lei geral federal para poder fazer essa minha norma. E ainda, pessoal, no que diz respeito aos direitos que a gente tem muitas vezes, esses direitos precisam de um ato federal para poder, né, ser exercido. E como eu te falei, a grande maioria das competências é federal. E aí cabe, muitas vezes, algum ministério, um ato regulamentador, para poder ser colocado em prática aquele direito, tá? Mas isso não impede de faltar um ato regulamentador, um ato normativo, por exemplo, do governador, para que aquele direito seja exercido. Eu já tenho até um exemplo aqui no próprio estado do Ceará, que a gente tem uma proteção, uma regra que impõe que todas as pessoas, que todas as piscinas públicas precisam de um salva-vida, mas tem que ter um decreto regulamentador dizendo como é que isso vai ser feito, durante quanto tempo, durante quantas horas, quantos salva-vidas, a partir de qual tamanho da piscina, precisa de um, precisa de dois, enfim, tudo aquilo outro. Se não tem esse decreto legislativo, não tem como colocar em prática aquela lei, ou seja,
está o nosso Poder Executivo Estadual em mora. Estão entendendo então a diferença? Arsênia, para mim, eu que vou fazer analista administrativo, preciso saber disso? Não. Isso aqui é o pessoal do nível jurídico, tá? Nível jurídico é que precisa para cá. Nível médico fica lá com a leitura. E eu que sou analista administrativo preciso saber de quê? Você precisa saber agora, pessoal, das teorias, de como que isso daqui vai ser organizado. Olha só. Você vai chegar com uma açãozinha normal, escrever lá para o juiz o que está acontecendo. Doutor, eu tenho um direito que está previsto lá na Constituição Federal, mas o exercício dele está prejudicado, porque me falta uma norma regulamentadora. E essa norma regulamentadora deve ser editada pelo Executivo ou pelo Legislativo. Se for pelo Executivo, não tem problema nenhum, tá? O Poder Judiciário vai dar um prazo para o Executivo elaborar a norma, o ato regulamentar. Tranquilo. Agora, se for para o Poder Legislativo, aí, pessoal, o Poder Judiciário, durante muito tempo, ficou paradão, sem poder fazer muita coisa. E é diante dessa norma, dessa regrinha do mandado de injunção, que vai tratar de uma omissão do Legislativo, que a gente precisa tratar de todas as nossas teorias que determinam o que o Judiciário pode fazer e o que não pode fazer. Olha aqui, ó. Teorias do mandado de injunção, tá? Eu estou me referindo a uma omissão do poder legislativo. Quando o Poder Judiciário for questionado em relação a uma omissão do direito do Poder Legislativo, o Poder Judiciário, durante muito tempo, se manteve numa posição não concretista. O que era isso? Tu tá lembrando que o teu direito existia, né? E que tu não podia exercer. O que o Judiciário fazia? Ele não permitia o exercício, ou seja, ele não concretizava o teu direito. O que ele fazia? Nessa corrente não concretista, o Judiciário simplesmente comunicava o Poder Legislativo da omissão. Diz assim, ó, ei, Congresso, tá faltando aqui uma norma, cara. Assembleia Legislativa, tá faltando aqui uma norma. Era isso que o Judiciário fazia. Pronto, não fazia mais nada. E aí, Arsênia? E aí, o Legislativo falava, beleza, tô escutando, tranquilo. Pronto. De tanto isso se repetir, de tanto isso, né, se reiterar, o que o STF entendeu? O STF olhou e falou assim, ei, peraí, quem está em mora sou eu agora. O Legislativo não está fazendo a lei. Eu estou comunicando o Legislativo não faz nada. E agora, o que eu posso fazer? Eu vou ficar nessa de ficar comunicando? E o direito que eu tenho que proteger? E a Constituição que eu tenho que proteger? E o Estado Democrático de Direito que eu tenho que proteger? Eu agora que estou ficando em mora, só comunicando o Legislativo. Ministro Gilmar Mendes, viu? A teoria dele. Foi o que ele fez? Vamos adotar uma corrente que seja concretista. Como assim, concretista? Vamos concretizar esse direito? Vamos permitir o exercício desse direito? Beleza, ótimo. Como que a gente vai permitir? Vamos fazer uma lei? Não, nós somos Poder Judiciário, nós não podemos fazer lei. Quem faz lei é o Legislativo. Porque se a gente fizer lei, nós vamos estar violando aí a separação dos poderes. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos, através de uma sentença, permitir o exercício desse direito. Joia? Tranquilo. Então, é a sentença que vai dizer, use a lei tal, faça assim assado. Exatamente, é a sentença que vai fazer, tá? Não é uma lei. Muito embora essa sentença possa ser usada por algumas pessoas, tá? Muito embora essa sentença não necessariamente... Fala, meu Deus, sabe o que eu estou fazendo aqui? Essa sentença não necessariamente vai ser usada só por uma pessoa. Por quê? Porque essa minha corrente concretista, ela tem duas vertentes. Ela pode ser individual, como ela pode ser geral. A corrente concretista geral, essa sentença,
ela vai permitir que todo mundo que esteja sobre aquela situação exerça aquele direito daquela forma como o STF está dizendo. Que foi o que aconteceu com o mandado de injunção da lei de greve. O STF disse, ó, todo servidor público que quiser fazer lei, que quiser fazer greve, pode fazer greve. Basta usar a lei de greve da iniciativa privada com tais e tais limitações. Não tem problema nenhum. Façam greves. Usem a lei da iniciativa privada e essas limitações aqui que eu estou trazendo. Tranquilo. Mas o STF também pode dizer assim, ó, não é para todo mundo. É só para esse aqui que está pedindo. Porque o mandado de injunção, pessoal, ele é um remédio constitucional individual. Então, eu posso ir lá no STF pedir. STF, eu estou querendo exercer o meu direito de licença paternidade. A Constituição fala que é de 5 dias até que venha lei ulterior alterando. Poxa, 88, 2015, até agora nada de lei ulterior alterando. Está em mora. Por favor, me diga aí quanto tempo eu posso fazer? Quanto tempo eu posso passar de licença paternidade? Sem problema nenhum. E aí o STF pode dar para ti, como ele pode conceder de forma geral. O ideal mesmo, é que esse mandado de injunção, ele seja interposto na sua vertente coletiva. Arsênia, pode mandado de injunção coletivo? Pode. Coloca um asterisco aí, ó, que eu te explico já, tá? Porque nessa vertente coletiva, aí eu vou ter para todas aquelas pessoas que estão, né, sobre aquela situação. Mas ele pode ser individual, mandado de injunção individual, e eu posso dar um efeito concretista geral. E aí todo mundo se, né, beneficiar daquela situação. Outra forma também, pessoal, é a nossa corrente concretista intermediária, tá? Que o STF entende que pode também concretizar o direito, mas que, na verdade, ele não vai concretizar de imediato. O que acontece na concretícia intermediária? Ele primeiro dá um prazo para o Poder Legislativo e passou o prazo para o Poder Legislativo. Se ele não tiver feito a lei, aí sim ele vai concretizar o direito individualmente ou de forma geral, entendeu? Então, a corrente concretista, ela exige, ela é quase a outra, né? A intermediária, a diferença dela é porque eu posso estipular esse prazo para o Poder Legislativo elaborar a própria lei. Eu dou uma segunda chance para o Legislativo, como se fosse assim. Essas são as 3 correntes que nós temos no STF, tá? Essa daqui, ó, tá superada. O STF não adotou mais, tá? Agora ele parou de adotar essa não concretista, ele não está mais comunicando essa omissão e ele vem adotando essas duas, tanto a individual como a geral, tá, pessoal? As duas são adotadas pelo STF. Fica a critério dos próprios, né, do caso concreto, da análise que foi feita, definir se vai ser individual ou se vai ser geral, tá? Há quem defenda ainda que essa não concretista, ela não foi superada. O que acontece? Se eu tiver uma mora recente, uma emenda constitucional que exige uma lei para regulamentá-la, e essa lei não foi elaborada, e o STF está dando ciência ao Poder Legislativo pela primeira vez, depois de 1 ano, por exemplo, da emenda constitucional, não haveria aí uma mora que justificasse o uso da corrente concretista. Seria melhor apenas avisar. Ó, vou lhe avisar que eu estou tendo, que você tem que fazer essa norma. Pronto. Há quem defenda também que seria melhor o STF vir com a intermediária. Mas, pessoal, aquela coisa, né? Doutrina é doutrina. Para o teu caso, hoje, o que tu precisa entender? A definição de cada uma das correntes. O que é a concretista, o que é a não concretista e o que é a intermediária, tá? O que cada uma diz. E hoje, o que você pode se posicionar com certeza, sem sombra de dúvida? O STF adota ambas as correntes concretistas, tanto a individual a geral. Não dá para você dizer que ele superou a não concretista, não dá para você dizer que ele não vai adotar a intermediária. O que você pode dizer? Que atualmente a intermediária ainda não foi adotada, que atualmente a concretista individual e a geral são adotadas, e a não concretista, desde 2007, tá? Até hoje, não se voltou, né, a adotá-la. Quer dizer que ele não possa voltar para adotar, né? Enfim,
toda essa regrinha aqui envolvendo o nosso mandado de injunção. Arsênia, e o mandado de injunção coletivo? Rapidinho. Mas está acabando, deixa para a próxima aula. Não precisa. É igual ao mandado de segurança coletivo. Como assim? Pessoal, o mandado de injunção, ele não tem lei. Não tem lei definindo. E óbvio que toda regra constitucional que não tem uma lei regulamentando, eu uso o mandado de injunção para regulamentar, não é? Como é que eu vou usar o mandado de injunção para regulamentar a regra do mandado de injunção? Porque a regra do mandado de injunção não tem lei para eu poder saber como é que eu vou interpor o mandado de injunção. Então, eu tenho que usar, fica confuso, né? Não dá para acontecer isso. Então, o que o STF entende? Apesar de não existir uma lei específica para o mandado de injunção, eu aplico tudo aquilo que puder a nossa norma do mandado de segurança, tanto individual como coletivo. Tudo igual, tá? Tanto individual como coletivo, cabe aqui bem direitinho no mandado de injunção. O que não vai ser necessário, duas diferenças, tá? Duas diferençazinhas para você. Primeiro, no mandado de injunção não cabe liminar, ok? E outro, não tem aquele prazo de 120 dias, ok? Não cabe liminar no mandado de injunção, só cabe lá no mandado de segurança coletiva e no mandado de segurança individual. E aquele prazo decadencial do mandado de segurança individual e do coletivo de 120 dias, a gente não aplica aqui no mandado de injunção. O resto, tudo igual. Partido político, associação, entidade de classe, tudo igualzinho. Fechamos? A aula que vem a gente fala sobre ação popular. Tá joia? Até já já.